Oi, gente, tudo bom? Eu pareço uma louca. Tem eu e eu, esperei que eu vou primeiro encerrar lá. Eu já explico por quê. Eu estava finalizando essa aula quando eu caiu a internet do meu prédio. Aí o que aconteceu? A aula inteira se perdeu. Então vou retomar, e agora eu mesmo estou na mesma chamada. E se eu caio aqui, eu vou lá no celular e zaço. Então, gente, eu não queria, né? Eu expliquei já para vocês na sexta-feira, ontem. Eu não queria deixar você sem essa cadeira logo, né? Até para não acumular depois uma quantidade de letivas absurda. Então, eu já tinha um compromisso nesse sábado de manhã, então por isso eu estou deixando esse material para vocês, né, assistirem, como se fosse uma aula mesmo. E peço que vocês, né, prestem atenção aí com carinho, né? Não é um profissional, né, gravando uma aula, mas é o que temos, né, o que dá para fazer. Nossa, eu tinha falado tanto de enzimas, tanto, mas agora eu vou retomar. Então, para eu começar a falar de enzimas, eu preciso falar um pouco sobre as proteínas, né, que são um conjunto de aminoácidos ligados entre si através das ligações peptídicas. A gente tem, o que é uma ligação peptídica? É uma ligação onde eu tenho carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, tá? Tanto que a gente, logo que a gente bate o olho, né, a cadeia carbônica, esse R, né, ligado com aminas, né, e cadeias carboxílicas. Então, 20 aminoácidos, eles vão se organizar, se ligar, formando, então, grandes cadeias de proteínas. Então, eu tenho aqui a cadeia principal e as cadeias laterais, tá? Quando eu tenho a formação de uma ligação peptídica, é aqui que ocorre essa interação entre o nitrogênio e o carbono da carboxílica, retirando normalmente uma molécula de água. Então, em comum, né, o que a gente tem, para que servem as enzimas? Né? Quando a gente começa a falar sobre elas, normalmente elas servem para quebrar, acelerar a minha digestão, acelerar minha absorção da célula. Né? Ela está muito ligada à velocidade das reações. Eu vou ter aqui um polissacarídeo, que é a minha maior cadeia, maior parte de um carboidrato. Eu posso utilizar uma carboidrase para quebrar ele no monossacarídeo, para ele ser mais rapidamente absorvido pela célula. Posso ter uma lipase, que vai quebrar, né, o ácido gráfico e o glicerol em moléculas menores, de mais fácil absorção. As proteínas, né, o polipeptídeo, é uma grande parte, né, de uma proteína, a protease quebra eles de novo em pequenos aminoácidos para serem absorvidos. E os ácidos nucleicos, a nuclease, né, vai digerir a pentose, o fosfato e a base hidrogenada para a absorção da célula. Então, eu tenho, né, formas e estruturas dessas proteínas. Essa aqui seria a estrutura primária, onde eu vejo todo mundo ligadinho aqui, né, qual que é o aminoácido ligado entre si, numa estrutura planar. Né? Obviamente, as enzimas não são assim, bonitinhas, planárias, né, mas é a melhor forma de enxergar elas. A secundária, né, a gente vai ver que várias análises foram feitas nessas cadeias peptídicas, e viram que ela não era esticada, plana, bonitinha, mas sim torcidas, dobradas, é uma estrutura mais tridimensional, mais complexa, e muito bem da interação ou da ligação ponte de hidrogênio. Né? Logo que eu olho para uma proteína, para uma molécula de proteína, eu já vejo que eu vou ter interação de uma dupla O com um H ligado a N. Por quê? Se nitrogênio, ele tem uma tendência negativa, né? Porque ele é eletronegativo, assim como o oxigênio. E essa tendência deixa quem está ligado a ele positivo. E positivo com negativo se atraem. Então, eu vou ter a atração de moléculas de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, com as partes mais positivas da molécula, que são geralmente os hidrogênios. Então, essa interação faz com que ele fique torcido já. Então, na terciária, além dessas pontes de hidrogênio, eu posso ver também ligações hidrofóbicas, forças de Van der Waals, pontes salinas ou interações iônicas, né, devido às porções carregadas, que eu vou ter também. Né, posso ter tanto aminos, né, posso ter
outros cálcios, potássio, né, enfim, algumas enzimas que também vão interagir entre si. E normalmente na estrutura terciária a gente enxerga melhor isso nos ramos, nas cadeias laterais dessa minha cadeia peptídica. E também vai acontecer esse emaranhado, também vai acontecer essa interação. E as pontes de enxofre ou tisulfetos, que são dois enxofres ligados entre si. Então, assim, que seria uma parte interna, né, de uma proteína hipotética. Interações iônicas entre cargas, hidrofóbicas, lembram forças de Van der Waals? Que eu vou ter ligações apolares, né, moléculas apolares se aproximando, pontes de hidrogênio e as pontes de tisulfeto. Então, apenas 20 aminoácidos conseguem formar cerca de 100 mil proteínas diferentes, com funções, tamanho, composição, número de aminoácidos distintos, completamente diferentes entre si. Eu chamo de proteína aquela molécula que é formada por no mínimo 50 moléculas de aminoácidos. Quando ela tem menos de 50, eu falo que ela é um peptídeo. Seria uma molécula pequena, 50 aminoácidos, que já não são pequenos. Então, uma proteína ela pode ter de 50 até 30 mil aminoácidos ligados entre si. Se vocês olharem aqui no cantinho, a gente tem uma proteína, eu não tinha contado ainda, dá uma enzima aqui do ladinho, para vocês verem quão complexo é esse emaranhado que eu botei ali dentro. Então, as enzimas, que são conhecidas como biocatalisadores, elas são proteínas, formadas por longas cadeias de aminoácidos através das ligações peptídicas. Apesar de possuírem centenas de resíduos de aminoácidos, algumas delas apenas são diretamente responsáveis pela catálise. O que é um biocatalisador? Um catalisador é um elemento químico que a gente acaba usando, né, para diminuição da nossa energia de ativação, ou seja, aumentar a velocidade com que aqueles meus reagentes vão ser convertidos em produtos. A enzima ela faz isso, mas de forma bio, né? Ela diminui essa velocidade, aumenta a produção dos meus produtos, por pior que fique essa frase, sem se transformar, né? Sem se perder ali no meio. O catalisador é isso, ele entra mudo, sai calado, né? A enzima também. Ela entra, faz o processo de transformação e sai de novo como ela entrou. Essa parte aqui, que é o histórico, eu vou comentar bem rapidinho com vocês, porque tem livros, tem sites, tem YouTubes, enfim, muito melhores do que eu falando aqui. Mas lá na Ilíada de Homero, em 800 anos antes de Cristo, já tinha relatos de cura de aves, rápido como o látex da figueira coalha o leite. Ou seja, já se tinha ideia que o leite poderia ser coalhado e que era feito com látex, por exemplo. Né, depois a gente vai ver que algumas obras, né, de Homero também trazem trechos mencionando que os estômagos dos cordeiros e dos cabritos têm as mesmas enzimas que o estômago do vitelo, que hoje a gente sabe, né, que são a quimosina e a pepsina, mas que eram muito utilizados para coagulação do queijo, né, coagulação do leite a queijo. Então, se retirava, né, esses bezerros, esses bichinhos, na época de lactação, e se utilizava os estômagos, é o quarto estômago do vitelo para a produção do queijo. Hoje em dia, a gente faz isso com enzimas microbianas. Tá? Então, aqui tem um pouquinho da história, né, de 1700, 1840, 1814, 1833, né, quando os químicos franceses, Payen e Persson, encontram uma substância termolábil no precipitado de álcool, extrato de malte, que vai converter o amido em açúcar. Então, primeiramente chamada de diastase, depois denominada amilase. Então, foi a primeira vez que se tem relatos publicados sobre a enzima. Mesmo sem entender como, algo estava convertendo, né, o amido em açúcar. Depois a gente vai ver Louis Pasteur descrevendo a fermentação do açúcar em álcool, né, pela levedura, que era catalisada por fermentos, e ele dizia que, até então, as enzimas eram células vivas, né, que eram utilizadas ali, que estavam vivas, e por isso essa conversão acontecia. Depois, né, o Buchner vai dizer que os extratos desse levedo podiam fermentar o açúcar até álcool, e que as enzimas funcionavam mesmo quando removidas das células vivas. Então, a gente vai vendo que vai vindo, né, pesquisas e vão se incorporando, né, maiores conhecimentos. Então, Summer depois vai dizer que todas as enzimas são proteínas.
Na década de 50, mais de 10 enzimas já eram usadas industrialmente. Na década de 60, enzimas em detergentes, o processo industrial é muito forte, né? Então, com isso, também vai ter esse apelo maior pelo processo enzimático. E aí, na década de 70 e 80, vem o desenvolvimento da biologia molecular, a polimerase termoresistente, enzimas de restrição, sequenciamentos, enfim. E hoje a gente vai ver, né? Eu trago dados antigos, né, para vocês terem uma noção assim, do tempo que leva, né? Mas hoje a gente tem muita enzima na nossa casa, sem saber. E um dos lugares que a gente mais tem é na lavanderia. Né? Como é que existe hoje Gimo tira manchas de sofá, tira manchas de gordura, Omo não sei o quê, Vênus de roupas claras, papinhas de bebê, enfim, tem detergentes que lavam absolutamente tudo. E essa especificidade, né, de limpar só uma coisa, de tirar só uma coisa, deixar o resto intacto, muito do que a enzima traz. Então, hoje já tem mais de 4 mil enzimas comercialmente, mais de 4 mil enzimas conhecidas, 200 são de uso comercial, temos um estudo grande, né, na mobilização dessas enzimas, nas clonagens da expressão homóloga e heteróloga, e tem uma disciplina inteira que é a engenharia de proteínas. Tá? Então, tem muito mais informação do que isso que eu vou trazer aqui. Muito do mercado ainda se encontra, né, em países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos e Japão, muito na Dinamarca e na Holanda, depois a gente vai falar um pouquinho da Novos Aires, não tem como falar de enzimas sem falar de Novos Aires. E a gente viu que, por exemplo, né, 3,7 bilhões de dólares até 2015, e isso só crescendo, depois eu vou trazer outros dados. Né, em geral, o mercado de alimentação é um dos que mais se beneficia desses enzimas. Para alimentação humana, para bebidas, e também agora, né, voltado muito para a ração aos animais, né, dos animais. Então, esse crescimento se dá também porque, né, os bichinhos têm suas peculiaridades, então também se acaba utilizando bastante para eficiência, tanto digestiva, quanto de absorção de alguns nutrientes, enfim, essa parte enzimática. Por isso que é importante eu trazer aqui nessa cadeira para vocês um pouco sobre enzimas. A gente foi pegar, olha por que eu falei do Novosat, quase 50% do mercado é dela. Né? E a gente vai falar um pouco depois do P&D deles. Eles têm por que ser líderes de mercado, né? Elas são caras, muito caras. Toda vez que a gente fala de enzimas, a gente vê pelo Vênus, né? Ou pelo limpa gorduras, limpa limo, limpa não sei o quê. Sempre são produtos mais caros, porque justamente eles são muito específicos e isso tem um preço. Né? Cultivar enzimas tem um preço grande, alto. Depois vem a DuPont, aí depois a gente vai ver outras enzimas, outras empresas produtoras de enzimas, também aqui nesse gráfico. No Brasil, 41% é usado em detergentes, 26% em alimentos, 8% em rações e 25% outros, né? Entre eles o têxtil e o de tratamento de efluentes, também é usado bastante. Aqui, nesse site, vocês conseguem depois, quem quiser, né, entrar para enxergar um pouco do mundo das enzimas, a quantidade de enzimas comerciais que nós temos. Aqui é um print da primeira listagem, mas vai, nossa, áudio infinito. A fonte, né, como é que é o nome, de onde que videogame foi retirado, ou não, se é igual. Aqui é um número, né, e esse número está muito ligado a quem ela é. Né, se vocês forem pegar aqui todas as, né, amilases vão ter uns números similares. Porque, né, quem estudou já enzimas, e quem vai depois trabalhar com enzimas, sabe que cada número desses é específico daquela enzima, daquela ação daquela enzima, ou de onde ela é retirada, ou como é que é dado esse nome para ela. E a aplicação em alimentos. Vocês vão ver que uma grande maioria é aplicada em alimentos. Eu peguei aqui um exemplo geral, depois a gente vai ver vários outros quadros. Amilases, né? Amilases, alfabeto, usado em cervejaria, panificação, confeitaria, né? Podem prover tanto de vegetais quanto de fungos, bactérias. Vou pegar outra, que é lactase. Né? Quem nunca, né, conheceu alguém ou é intolerante à lactose? Então, é muito utilizada essa enzima para quebra, né, da lactose, que é um grande açúcar, e muitas pessoas são intolerantes, então eu preciso quebrar esse açúcar, já que meu corpo já não está mais fazendo, de alguma forma. E aí a gente adiciona, então, a lactase para trazer essa quebra. Proteases, né, papaina, bromelina, né, a papaina do mamão papaya, por exemplo.
É usado em cervejas, em carnes, na indústria farmacêutica. Na carne, para amolecer a carne, né? Então, a gente vai ver que tem, sim. Até onde a gente, vocês vão ver depois, eu vou falar um pouquinho sobre a produção do pão. Muitas enzimas estão ali. Apesar da gente não controlar elas, não saber que elas estão ali, é elas que estão fazendo a função de quebrar o amido, de fazer uma rede de glúten, né? Enfim, a gente vai ver um pouquinho delas depois. Então, a indústria alimentícia é uma das principais beneficiárias, torna os alimentos mais saborosos, nutritivos, digestivos e até mais bonitos. Né? A enzima amilase hematogênica, por exemplo, permite a fabricação de pães mais macios e volumosos, com sabor e aroma agradável e que permanece fresco por mais tempo. A quimiosina permite a coagulação do leite para a produção de queijo. A beta-glicanase dá tom, né, atrativa à cerveja, deixando mais claro. Então, geralmente, as enzimas são auxiliares no processo de alimentos, não são considerados aditivos, né, ao contrário de adoçantes, espessantes, antioxidantes, etc. Então, não precisa ir no rótulo, por exemplo, o uso da enzima. É algo natural, né? Eu estou falando aqui que ela deixa o alimento mais saboroso, mas tem algumas que são desagradáveis aos alimentos. A gente vai falar um pouco da polifenil-oxidase, né, que vai trazer o escurecimento de alguns frutos. Não é o que a gente quer. Olha só, tabela de enzimas derivadas de micro-organismos utilizados na fabricação de alimentos. Um pedacinho, um recorte. Né? Vou pegar aqui a quinosina. Né? Pode ser tanto de aspergilos quanto de cloveramystis. A hidrólise da papacaseína, já vi aqui para a produção de queijo. Glicose oxidase, de aspergilo níger ou de penicilino. Oxida a glicose em ácido clorônico, remoção da glicose, claro, do ovo para evitar escurecimento. Pululase, de bacilos do Klebsiella. Hidrólise das ligações 1,6, que formam ramificações na estrutura do amido, usado para sacarificação do amido. Melhora a eficiência. E assim por diante. Então, tem muita enzima utilizada para vários produtos, vários alimentos. Então, como é que uma enzima funciona? Então, comentei rapidamente, né, que ela transforma, ela modifica os meus reagentes nos meus produtos, diminuindo a velocidade com que essa conversão ocorre. Então, tem aqui enzima, meus substratos, meus sitioativos, que é onde minha enzima vai se engatar aqui, né? Aqui seria meu complexo ativado, meu complexo enzima-substrato, e no final a minha enzima sai igualzinha, entrou, e quem muda é o meu produto. Tá? Então, as enzimas são sintetizadas de células vivas e que atuam em quase todas as reações químicas do metabolismo de organismos vivos. Estão presentes em vários alimentos, atuando na hidrólise do material alimentício. Né? Por exemplo, as lipases hidrolisam gorduras em glicerol e ácidos graxos. Amilases hidrolisam amido em açúcares mais simples. Então, as enzimas vão converter meu substrato em outra denominada produto, e são extremamente específicas para aquela reação que catalisa. Então, a enzima ela catalisa um e somente um tipo de reação química. E isso é muito bom, né? Porque um catalisador químico ele pode converter um monte de coisa, acelerar um monte de coisa. A enzima não, ela tem esse sítio ativo, que é bem específico dela. Então, ela vai catalisar aquilo que ela entrou lá para fazer. Isso é isso aqui, né? Com enzima e sem enzima. Sem enzima, é uma grande barreira na minha velocidade. E com enzima, essa barreira é diminuída. Pegando aqui a catalase, por exemplo, a decomposição de H2O2. Tem catalisador, ela tem uma energia livre de ativação de quilojoules por mol de 75,2, né? Alto. Uma velocidade relativa de 1. Quando eu uso platina, que é um catalisador químico, né, ela vai para 48,9. Ela foi para 2,77 vezes 10 na 4, uma velocidade, né, desse tamanho maior do que 100. Quando eu uso uma catalase, a energia livre baixa para 23 kJ por mol e a minha velocidade relativa vai para 6,51 vezes 10 na 8. Então, ela diminui muito, né, a minha energia livre, ela diminui aquela passagem que eu vou ter dos meus reagentes para os meus produtos. E eu vou ter muito mais produto num tempo muito mais rápido. Mas, obviamente, nem tudo são flores, então, o que vai influenciar nele? Mudanças bruscas de pH, mudanças bruscas de temperatura, atividade de água, AW, né? Quem nunca viu
vai ver aqui nessa aula, na próxima. A agitação mecânica não pode ser muito alta. Antioxidantes, radiação e substâncias precipitantes. Então, né, eu quero, a maioria das vezes, que elas sejam exógenas dos micro-organismos, que elas saiam dos micro-organismos, para eu usar elas em maturação, conservação, processamento, enfim. Normalmente elas estão ligadas na membrana, no espaço periplasmático das bactérias gram-negativas, ou ficam livres do citoplasma, ou em compartimentos celulares de fungos e leveduras. Quando eu tenho elas, né, endocelulares, elas vão participar do meu metabolismo intermediário, e quando elas são secretadas para o meio externo, aí eu posso ter várias, né, tanto de defesa quanto para degradação de macromoléculas, tá? Amilase, DNases, enfim. Então, elas ambas vão atuar para modificação de cor, textura, sabor, aroma e valor nutritivo de alimentos. Como eu falei para vocês, eu tenho algumas responsáveis, por exemplo, por escurecimento, né, de alimentos. Mas será que todo escurecimento de alimentos é ruim? Quando tu corta a maçã, tu acha ruim. Mas quando tu tem um doce de leite mais escurinho, quem é que faz? Então, eu vou ter uma reação chamada reação de Maynard, né? Quem já usou autoclave para fazer esterilização de meio de cultivo, e às vezes a gente fala para o aluno assim, não pode autoclavar açúcar e peptona no mesmo meio, porque dá reação de Maynard. E o aluno vai lá, autoclava os dois juntos, e esse escurecimento vai ter produção da melanidina, que tem cheirinho bom, cheirinho de açúcar queimado, but ela é prejudicial a alguns micro-organismos, e aí então o bicho não cresce, tá, gente? Então tem que cuidar, não é o que a gente quer nesse tipo de crescimento. Né? Então, a reação de Maynard é uma reação química entre o aminoácido, a proteína e um carboidrato redutor. E dá sabor, odor e cor aos alimentos. Foi descrita em 1912 pelo primo Luiz Camilo Maillard. Tá? Então, a gente, né, quer em alguns momentos e em outros a gente não quer. Aonde a gente quer? No coração, no chocolate, no doce de leite, às vezes naquela crostinha da carne, né? A gente quer a produção dela. Eu posso também, né, fazer essa caramelização, ou seja, esse escurinho, né, pela degradação do hidróxido metilfurfural, né, a desidratação da glicose, também vai produzir a melanidina. E também o hidróxido metilfurfural é conhecido como tóxico para alguns micro-organismos, tá? Para vocês também, às vezes a gente não quer. Normalmente, né, é feito com temperaturas elevadas, né, desidrata esses açúcares e dá aquele corante amarelo, né, do hidróxido metilfurfural. Então, isso tem alimentos, obviamente, né? Também acontece na oxidação da vitamina C, né? Essa oxidação, da hidratação, da carboxilação, e aí eu vou ter o furfural, que vai formar também a melanidina. É só para vocês saberem que escurecer um alimento tem um monte de coisa ligada ali também. E aí tem uns que eu não quero, né? Escurecimento enzimático das polifenil-oxidases causa grandes perdas nas frutas tropicais, formação de pigmentos escuros, diminui a vida útil, diminui o valor nutritivo de aminoácidos e vitaminas, diminui o valor, né, quanto à aparência e, portanto, o valor comercial dessas frutas. Então, a gente vê principalmente maçã, pera, né, que corta, dá um tempinho lá, já oxida. Então, eu vou ter enzimas em panificação, cervejaria, conversão de amido, laticínios, produtos carnes, sucos de frutas, vinhos, azeite de oliva, obtenção de ingredientes como aromas, probióticos, enfim. Alguns eu vou falar um pouquinho. Podem ser de fontes microbianas, vegetais ou animais. Quando for de origem animal, muitas vezes ela pode ser, né, através de enzimas recombinantes, colocada nessa extração para microbiano, para não precisar, né, tirar lá a quimosina do bezerro. Então, a gente consegue fazer isso, essa expressão também em fungos. Eu vou ter enzimas endógenas, onde eu preciso processar esse alimento, preciso quebrar ele para deixar essa minha enzima livre. E eu também vou ter as exógenas, que o meu próprio processo já vai liberar ele, né, para o meio ambiente. Então, né, endógenas, eu vou ter a polifenil-oxidase, celulase, hemicelulase, enzima do leite. Exógenas, eu vou usar para maturação, conservação, processamento. Então, aqui eu já falei um pouquinho, né, o que a gente quer, né, diminuir materiais aminoácidos,
fabricação do suco, né, diminuir a polpa desse suco, vai falar os principais. Indesejáveis, principalmente escurecimento de frutas e vegetais, rancidez de farinha pelas lipases, amolecimento de tecidos vegetais pelas enzimas pépticas. Mas também tem aí estudos, né, avançados, por exemplo, a maçã geneticamente modificada chega aos supermercados dos Estados Unidos. Então, pela primeira vez, uma variedade geneticamente modificada de maçã será comercializada. A gente vai vir aqui, né, ali as enzimas, as polifenilxidases estão na maçã. Então, o que o pessoal faz, né? Vai lá e retira essa enzima. Então, a variedade geneticamente modificada possui inibidores desse gene, já existente no vegetal, e que produz as enzimas que causam escurecimento. As maçãs geneticamente modificadas são tão seguras para a saúde humana, animal e para o meio ambiente quanto as variedades convencionais. Passaram por rigorosas análises de biossegurança que incluíram 10 anos de testes em campo. É a segunda fruta geneticamente modificada que vai para o mercado. O primeiro foi mamão papaya do Havaí. Então, também dá para a gente pensar em novas ideias, né? Vou ver se eu consigo gravar para vocês depois. Fica como curiosidade, né? As novas startups aí no mercado de enzimas e de bebidas e de alimentos. Vou ver se vai dar tempo, tá? Não prometo. Também vai trazer um pouco sobre esses novos olhares sobre a indústria de alimentos, que é uma indústria altamente histórica, digamos, né? Ela segue sendo, fazendo do mesmo jeito, porque sempre deu certo, mas às vezes trazer inovação para ela também é poupar tempo, dinheiro, né? Além de trazer essas novas ideias. Então, hoje, 50% provém das enzimas de fungos e levaduras, 35% de bactérias, e vegetal animal apenas 15%. Sempre lembrando, né, gente, se eu estou falando de alimentos, elas têm que ser seguras. O que é uma enzima segura? Ela tem que vir de um fungo, de uma bactéria segura, ou seja, GRAS. Né, geralmente recomendado como seguro, né, em inglês. Então, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Cobramices lactis, e assim por diante. Então, ela tem que vir de algo seguro. Professora, mas ela não vem, então nós vamos ter que purificar. E purificar é muito caro. Então, nem sempre é um caminho que vale a pena. Enzimas alimentares e suas aplicações. A panificação, por exemplo, né, para trazer a estabilidade do pão, melhorar a cor, decomposição de amidos, N usos. Por exemplo, na conversão do amido, né, eu vou ter xarope de glicose, xaropes com alto teor de frutose, xarope de maltose. Aonde que eu posso usar? Em cervejaria, por exemplo. Se não chegou no nível, né, de maltose, de glicose que eu preciso, posso adicionar? Posso. Né? Claro, tem legislação para tudo, mas sim, pode. As alfa-amilases, né, que são esses enzimas mais utilizados para isso, elas atuam sobre o amido, degradando aleatoriamente a partir de posições internas da cadeia polimérica. Então, eu vou ter a amilose e a amilopectina, que elas vão atuar, né, ambas em processos aleatórios ou lentos, produzindo no final glicose, maltose ou alfa-dextrinas limites. Então, aqui é um processo em geral, né? Vou pegar esses glândulos, sacarificar, e eu posso seguir tanto a sacarificação para glicose quanto para maltose. O que a gente vê aqui? Né, o uso de bactérias amilases aqui, sempre com temperaturas e tempos, né, muito específicos. Depois, glicose, maltose, oligosacarídeos, glicomilase, purulase, amilases fúngicas, para a produção, então, do que eu quero para o meu mercado. As alfa-amilases, quantas aplicações? Nossa, são diversas. E fermentados, conversão do amido em maltose, remoção da turbidez do amido, em sucos de frutas e gelatinas, remoção do amido para o aumento de propriedades espumantes, os cereais, conversão do amido dextrinas e maltoses, aumento da absorção de água, e chocolate e cacau, liquefação do amido. A glicosiltransferase, ou GTtase, né, também posso usar ela porque ela catalisa 4 tipos diferentes de reações: as hidrólises, que é a retirada de moléculas de água, a desestruturação, a transglicolização e o acoplamento. O que eu mais gosto, por isso que eu trouxe de exemplo para vocês, é que são as ciclodextrinas.
Então, Franz Scharnewehr classificou as ciclodextrinas em 1903 como resultantes da degradação do amido pela ação da enzima denominada amilase ciclodextrina glicosil transferase, ou GTTAR, produzida por um micro-organismo chamado Bacillus macerans, que consegue romper um segmento da hélice do amido e unir as porções terminais dessa molécula. Então, ela pode ter 6, 7 ou 8 partes de glicose ligadas entre si. Só de olhar, eu não lembro, vou ver se eu trouxe aqui no próximo slide, o que isso aqui vai trazer? Uma estabilidade maior. E essa estabilidade pode ser bem-vinda aonde? Quando eu quero conservar um aroma, uma vitamina, mudanças de cor, gorduras insaturadas, enfim. Então, eu encapsulo aquilo que eu quero, por ligações do tipo pontos de hidrogênio, ligações de força de Van der Waals. Aqui ela fica mais protegida de mudanças. Bacana, né? Então, as ciclodextrinas, né, são usadas na indústria alimentícia para aumentar a estabilidade dos componentes de alimentos que são suscetíveis à ação de luz, temperatura e de oxidação, além de diminuir a velocidade das perdas dos compostos voláteis. Então, há um aumento da vida útil, né, do processamento. Se vocês forem olhar, aqui tem 2 links depois, assim, só de ciclodextrinas, que eu acho bem bacana, então por isso eu trouxe, né? Então, a gente vai ver que são usados para remoção do colesterol em produtos como leite, manteiga e ovos, em emulsões como maionese, margarina e manteiga. 2 pesquisadores, né, removeram o colesterol da mistura de água e toicinho. Ketchup de tomate pode ser estabilizado com 0,2% de beta-ciclodextrina, não perde a cor com aquecimento. Enfim, vários. Agora tem uma galera estudando a retenção do aroma. Eu perco muito aroma. Seja quando eu fervo, quando, né, eu passo por algum processo térmico, e aí para não perder esse aroma. Na panificação, né, a farinha de trigo tem 75% de carboidratos, amidos, açúcares, fibras, né, como paracelular, celulose, 15% de proteína. Então, de modo geral, umas das enzimas que atuam são as proteases, né, que vão ajudar a extensibilidade e textura da massa, além de reduzir o tempo de mistura da massa em até 1/3 em determinadas regiões. Claro que se eu colocar demais, eu vou ter uma textura grosseira, uma alteração do miolo. Então, o pão, né, parece uma ciência simples, mas é uma ciência complexa. Muitas vezes a gente compra, né, o famoso cacetinho aqui do sul, tu corta, ele está sem nada no meio. Cadê o miolo? Outras, o miolo está mole e a casca está muito dura. Outras, eu tenho muita retenção de água. Então, esse joguinho de quanto eu coloco de um e de outro, também vai ter muito da ação dessas enzimas. Ou do aquecer demais, ou do aquecer de menos, né? As amilases, por exemplo, é um polissacarídeo, né? O amido é um polissacarídeo constituído de amilose e pectina, amilopectina. Então, o teor do amido danificado altera a absorção de água da massa e qualidade do pão. As amilases atuam somente sobre o amido danificado ou gelatinizado, durante o aquecimento no forno. Então, uma ação importante das amilases é que durante a fermentação do pão, onde as moléculas do amido são atacadas pelas alfa-amilases degradadas em dextrina, que serão transformadas em maltose pela ação da beta-amilase. Isso resulta em melhora nas qualidades do pão, como volume, cor, estrutura do miolo e flavor, né, o aroma desse pão. Então, resumidamente, as amilases aumentam os açúcares fermentescíveis presentes na massa, evita a produção de um miolo gosmento, retarda o envelhecimento precoce do pão e melhora as características desejadas. Fazendo que pão é uma ciência. Então, se eu tiver baixo teor de açúcares presentes nessa farinha, eu vou ter que suplementar com glicose ou sacarose, açúcar, que é o que geralmente a gente coloca, né, no pulpito em casa. Se eu aumentar demais esse açúcar, eu posso ter uma fermentação com Saccharomyces muito rápida. E aí eu libero excessivamente CO2, rompo essa rede de glúten e fica aquele buracão no pão. Também não quero. Então, os melhores resultados são com a adição de alfa e beta-amilase, que vão controlar essa liberação de açúcar. E também elas evitam a retrodegradação do amido, que é um fenômeno espontâneo que causa a insolubilização do amido. Então, ela vai evitar que volte para amido, né, minhas dextrinas. Então, coloco elas lá para fazer essa quebra. Também posso adicionar hemicelulases, né, para reter mais fortemente a água. Posso usar as liposticidades, que vão trazer um pãozinho, uma farinha mais branca, né, usado com branqueador da farinha.
Em panificação, a farinha de soja, às vezes, é adicionada, então, de 0,5% em relação ao peso total da farinha também. Só um pão. Eu perdi 15 minutos falando de pão. Perdi não, né? Trouxe conhecimento. Então, aqui é a cerveja. Vocês vão ter... Eu vou passar muito rápido. Vocês vão ter uma aula só disso também. Então, a cerveja, em geral, eu vou ter muitas enzimas até eu pegar a cevada e ter o malte. Né? Eu vou ter aqui a elaboração do malte. Então, tem várias maltearias. Aí, vou moer, vou misturar, vou elaborar cerveja para filtrar, lupular, fermentar. E aí, eu vou ter... Só um pouquinho.